Olá, boa tarde. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou até agora há pouco da reunião remota da Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as medidas que vêm sendo tomadas em relação à Covid-19. E Elisiane Gama como presidente e vice e o deputado Francisco Júnior como relator. Paulo Guedes detalhou e defendeu as medidas feitas pelo governo para proteger empregos e empresas diante da crise econômica causada pela pandemia. Nós injetamos na economia, nós programamos para uma injeção na economia. Em apenas 3 meses, março, abril e maio, nós programamos 200 bilhões de compulsório, mais 150 bilhões de BNDES e Caixa, são 350, e mais 150 bilhões de antecipação de benefícios para aposentados e pensionistas, e inclusão de 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Então, são 500 bilhões de reais no espaço infraconstitucional em 3 semanas e meia. Logo depois, incluir 1.200.000 famílias no Bolsa Família, e então o auxílio emergencial aos informais, que se ampliou, virou aos informais a Bolsa Família. A Câmara aumentou, amplificou o programa e o presidente aumentou o número. Em vez de R$500, R$600. E isso joga aí mais, eu calculo, já passou dos 100 bilhões, deve ser uns 120 bilhões. A próxima reunião da comissão será na segunda-feira, dia 4, para ouvir 4 autoridades. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montesano. O ministro da Saúde, Nelson Teich, participou nesta quarta-feira de discussão com senadores sobre as ações do Ministério no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A sessão aconteceu à distância por meio de videoconferência. Cidadãos de todo o país puderam enviar perguntas por meio do portal E-Cidadania. Até às 10 horas da noite, o sistema já registrava quase 100 participações populares. A sessão durou cerca de 6 horas. O ministro da Saúde respondeu mais de 50 senadores. A pergunta mais repetida foi se ele apoia ou não o isolamento social. Teich defendeu que ele seja feito levando em conta os diferentes tipos de populações. E você tem que separar isso por segmentos da população. Porque tem pessoas que fazem atividades críticas que não vão poder ficar em casa. O ideal é que a gente tenha os testes, que quem é positivo vai ficar, quem for mais velho vai ficar. Se você tem, quando pessoas estiveram em contato, vão ficar. Você vai depender da curva que existe em cada região. Você vai depender de quantos casos tiveram em cada região. Sobre a diminuição da taxa de distanciamento social em alguns estados, o ministro disse que não é consequência de uma orientação do Ministério. O Ministério da Saúde, ele nunca mudou a orientação original de manter o distanciamento. E onde a gente está vendo uma alteração em relação a isso, é uma decisão dos governadores. Isso não é uma decisão nossa. Pico da pandemia. Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe. E um dos grandes problemas de você definir uma data que se baseia no modelo é porque aquela sugestão se transforma numa promessa, num dado real. Aquilo você passa a tratar aquilo como se fosse uma verdade. E quando aquilo não acontece, todo mundo começa a se perguntar o que está acontecendo. Será que a gente está fazendo errado só porque não bateu aquela data? E não é isso. As datas que a gente projeta hoje, elas são simplesmente suposições. Alinhamento com Jair Bolsonaro. Eu não vou discutir aqui o comportamento, mas eu posso dizer que ele está preocupado com as pessoas e com a sociedade. O alinhamento é nesse sentido. Quando eu fui chamado, quando eu fui trazido, quando eu aceitei porque existe um foco total em ajudar a sociedade, em ajudar as pessoas. União de autoridades. Esse é o momento em que a gente vê uma necessidade de atuação conjunta, não só de ministérios, estados, municípios, mas dos senadores, dos deputados. Os senadores criticaram a posição do presidente Jair Bolsonaro frente ao aumento do número de mortes causado pela Covid-19. Eu estou impressionado, senhor ministro, sua equipe,
mas é negativamente impressionado com a fala que Vossa Excelência vem apresentando nesses 10 dias. É necessário que Vossa Excelência, como ministro da Saúde, como maior autoridade de saúde do Brasil, oriente o seu paciente Jair Bolsonaro no sentido daquilo que é necessário adotar como medida séria. O presidente tem acumulado declarações e ações absolutamente irresponsáveis. Quem vai se responsabilizar por todas essas mortes? Nesse caso, ministro, o senhor é a primeira pessoa abaixo do presidente. E se ele não se responsabilizar, que como é de costume, a gente sabe que não vai fazer, o senhor será o responsável. Apesar das críticas, o líder do governo no Senado defendeu a postura do presidente da República. Mas é evidente que a gente não pode aceitar muitas das críticas que foram aqui formuladas, como se o presidente da República não tivesse sentimento, nem tivesse solidariedade com as famílias que estão perdendo seus entes queridos, com os amigos que estão perdendo seus entes queridos. O presidente da República tem viabilizado uma série de iniciativas para que o Brasil possa atravessar esse período crítico. O certo é, senhor ministro, senhores senadores, senhoras senadoras, que todos nós estamos imbuídos no intuito de ajudar e de colaborar. Esta casa tem dado demonstrações a todo instante que deixou de lado as diferenças partidárias, deixou de lado os desejos individuais. Temos que prevenir todas as regiões do Brasil, construir essa unidade em um país de dimensões continentais não é fácil, mas cabe ao governo liderar essa conjunção de esforços e o parlamento estará do lado, como sempre esteve, para auxiliar, para apoiar e para construir as saídas necessárias. Não faremos isso isoladamente o parlamento, o executivo não o fará isoladamente. O convite para que o ministro Nelson Teich prestasse esclarecimentos ao Senado em relação ao combate à pandemia da Covid-19 foi feito pela senadora Rose de Freitas por meio de um requerimento aprovado na sessão remota da última segunda-feira. Teich assumiu a chefia do Ministério da Saúde há 10 dias, após demissão de Luiz Henrique Mandetta. Você tem ouvido muito dos recados. Fique em casa e cuidado com as fake news, pois o Senado quer contribuir com essa boa informação e, para isso, está lançando um hot site com números, projetos, enfim, o que você precisa saber sobre o combate ao novo coronavírus. Está tudo lá, os números atualizados da pandemia, os projetos aprovados e que vão ajudar no combate ao novo coronavírus, o destino de cada centavo aprovado em reuniões virtuais. E como isso foi possível? O site explica a tecnologia inédita usada pelo Parlamento brasileiro. Tem as últimas notícias relacionadas ao Covid-19 publicadas pela agência, Rádio e TV Senado. Análises econômicas e artigos de especialistas sobre o combate à pandemia também podem ser encontrados no hot site. Neste momento, nós temos todo um corpo de funcionários já produzindo informações legislativas, tecnológicas, de conhecimento por meio da biblioteca e da consultoria legislativa, informações também preocupadas com as contas públicas, por exemplo, por meio da Instituição Fiscal Independente. Então, quando o presidente Davi nos encomenda um hot site, a preocupação é reunir num único cenário tudo o que o cidadão pode saber que acontece no Senado Federal. A navegação é amigável. Logo no início, você tem entre as opções matérias legislativas, votação à distância, números da pandemia. Clique em uma delas e já é direcionado ao assunto escolhido. Em atividade legislativa, por exemplo, os projetos estão divididos por temas. Se econômico, lá está o chamado orçamento de guerra. No social, o projeto aprovado da telemedicina. E, claro, o registro da sessão histórica do Senado, a primeira votação remota que aprovou o estado de calamidade pública no país. E o orçamento bilionário para o combate ao novo coronavírus você encontra no painel do cidadão. O auxílio emergencial de R$ 600 está lá discriminado, assim como as transferências a estados e municípios. Não só é uma informação de interesse público, porque afinal de contas todo cidadão tem interesse em saber como o seu governo está gastando o dinheiro dos impostos, mas também ajuda os próprios governos a terem parâmetros de comparação a fim de dizer, peraí,
a gente sabe que está tendo um sobrepreço em respiradores. Os fabricantes aumentaram o preço. Então, quanto é que meu colega está gastando? Né? Em São Paulo, ou no Maranhão, ou em outro lugar. Então, isso é informação de utilidade pública, tanto para o cidadão, quanto para o fiscal da lei, né, e o próprio governante. O Hot Site traz ainda artigos e publicações sobre a Covid-19, dá acesso às redes sociais do Senado, aponta ações de solidariedade, além de garantir a participação popular por meio do e-Cidadania. São informações de vários aspectos. Você podem ter economistas que querem ter informações sobre viés econômico e vão frequentar os relatórios do IFE. Você pode ter advogados, a população em geral, segmentos organizados, que vão ter contato com o segmento do site voltado para a informação legislativa. Você pode ter administradores públicos que vão buscar as informações pertinentes à gestão pública, e você pode ter o público em geral. Eu fico feliz no meu mandato ter sugerido essa iniciativa e também temos trabalhado em conjunto com servidores da Casa para materializar esse projeto. A plataforma pretende evoluir para funcionar como uma rede dinâmica e que potencialize a integração de instituições, iniciativas públicas e da sociedade civil, todas envolvidas no combate ao Covid-19. Coronavírus, violência, demarcação de terras. Entre temas novos e lutas antigas, os povos indígenas brasileiros seguiram orientações de ficar nas aldeias, mas não deixaram de realizar a grande assembleia que ocorre todo mês de abril em Brasília, o acampamento Terra Livre. Como? Veja na reportagem de Andréa Alves. Quem sabe da importância da interação social para os indígenas, imaginaria que uma pandemia como a do novo coronavírus poderia suspender o tradicional acampamento Terra Livre, que reúne todos os anos milhares de indígenas em Brasília. Mas eles protagonizaram o que talvez tenha sido a primeira grande assembleia indígena online do mundo, o ATL 2020. Mas é aí que a gente também reaprende, é aí que a gente também se reinventa em tempos de pandemia. Os temas são conhecidos: invasões de territórios e luta por demarcação, violência contra indígenas com aumento de assassinatos de lideranças, política de saúde considerada ineficiente. Mas agora surgiu uma novidade preocupante: o impacto da Covid-19 nas aldeias. Estamos ligando esse alerta sempre, né, para os povos indígenas cuidarem, né, de atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de ficar em casa, de seguir nos territórios. Né? Mas aí, quando a gente faz isso e os indígenas seguem essa recomendação, aparece esse outro agravante, que é a insegurança alimentar, que nesse momento também é gritante. Na população indígena, o coronavírus pode ter um efeito ainda mais impactante. Com idosos em risco, a cultura fica ameaçada. Nós somos povos pautados na tradicionalidade e também passando os nossos conhecimentos de geração a geração. Se a gente perde um grupo de idosos na comunidade, a gente perde toda uma reflexão sobre a nossa história, sobre a nossa memória, né? Que é essa memória viva que os mais velhos representam para a gente. Especialistas afirmam que o garimpo, além de ser um problema ambiental, é também um fator de contaminação. Essa curva verde seria como se dá a disseminação da doença na população Yanomami, com cerca de 20 mil garimpeiros transitando por dentro desse território, e na linha mais escura seria como a disseminação da doença ocorre dentro desse território, sem essa população de garimpeiros invasores e a população indígena Yanomami adotando medidas de restrição de isolamento. A gente precisa defender o isolamento social, mas também a gente precisa contar aí com o apoio das instituições de governo, né? E eu acho que é isso, o Estado precisa assumir a sua responsabilidade frente aos povos indígenas. Lideranças indígenas reclamam de iniciativas do governo que têm sido tomadas por meio de portarias e medidas provisórias, sem passar pelo Congresso Nacional como um projeto de lei. Eles citam como exemplo a Portaria 135 do Ministério de Minas e Energia, que considera a mineração uma atividade essencial.
e também a normativa número 9 da FUNAI, que trata da declaração de reconhecimento de limites de imóveis privados. Essa declaração, né, de reconhecimento, como eles estão colocando ali, né, pode valer como uma declaração de posse. Imagina o quanto de territórios indígenas que agora podem ser considerados terra privada, porque, né, um monte que está aí cheio de invasores, e aí essa instrução normativa, né, ela também traz esse perigo. Esta edição online do ATL trouxe ainda debates sobre as questões das mulheres indígenas e revelou a organização da juventude, os futuros líderes. E não faltaram cânticos e danças, que mesmo à distância conseguiram unir as pessoas. Nós buscamos a posição do governo federal sobre a reclamação dos indígenas, mas não obtivemos resposta até o fechamento da reportagem. O governo do Distrito Federal começou a distribuição gratuita de máscaras para a população. A medida é necessária para o cumprimento do decreto que prevê multas e punição para quem for flagrado sem esse item de proteção individual. Desde que começamos a ouvir falar em epidemia, poucos temas têm sido tão controversos e polêmicos. Afinal, onde, quando e quem deve usar máscaras para se proteger do contágio com o coronavírus? Em algumas capitais, isso já é obrigatório em todos os locais públicos por força de lei. Mas essa mudança não aconteceu de uma hora para outra. Brasília, 10 de fevereiro, estação central do metrô. Tem gente ganhando muito dinheiro espalhando boatos e fake news. Será que é isso que nós queremos? Enquanto isso, no Brasil real, as pessoas voltam para casa tranquilas depois de um dia de trabalho. Até então, a primeira orientação dos especialistas e da própria Organização Mundial era máscaras cirúrgicas só para os doentes do vírus, médicos, enfermeiras e profissionais da saúde. Hoje, 2 meses depois, tudo mudou. O Brasil ultrapassou a China em vítimas fatais da pandemia e a realidade se impôs. O Ministério da Saúde passou a recomendar até mesmo as máscaras artesanais. E o que era alternativo virou lei. Decreto do governador do Distrito Federal do dia 23 de abril prevê o uso obrigatório em todos os locais públicos. Quem for pego sem máscaras poderá ser autuado e multado em no mínimo R$2.000. E por contribuir para a propagação de doença contagiosa, além da multa, poderá ser preso. O governo vai distribuir o artefato em vários pontos da cidade e a medida entra em vigor assim que forem entregues máscaras em número suficiente para atender a demanda. O uso da máscara deve observar certos cuidados e o principal deles é com a higiene. Vamos ver o que recomenda a doutora Patrícia Tavares. Higienize as mãos antes de pegar na sua máscara. Pegue pelas hastes de elástico, coloque ao redor da boca. A máscara deve cobrir o nariz até o queixo, porque se isso aqui e aqui não tiverem bem vedados, a gente acaba se contaminando da mesma maneira. Então é muito importante. Peguei somente pelo elástico e na hora de tirar a mesma coisa. Tirei, coloquei dentro de um saquinho para que quando eu chegar em casa eu possa higienizá-las. Higienizo a mão de novo e pego uma nova máscara. É importante esse cuidado de você não deixar a máscara pendurada na orelha, no pescoço, porque você vai estar contaminando a si e contaminando a máscara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresentou hoje uma minuta do relatório do projeto de ajuda da União a estados e municípios na pandemia do coronavírus. A votação está marcada para sábado à tarde. 60 bilhões de reais para estados e municípios distribuídos em 4 meses, com salários de servidores congelados por 1 ano e meio. A minuta de relatório do projeto de ajuda da União foi apresentada nesta quinta-feira por Davi Alcolumbre e os senadores têm 48 horas para apresentar emendas. A votação será sábado às 4 horas da tarde
e, se aprovado, o texto volta à Câmara para ser analisado na segunda-feira. Estados e municípios vêm sofrendo forte queda na arrecadação por causa do confinamento social, principalmente em impostos como ICMS e ISS. O texto cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com 3 iniciativas principais. A primeira é a suspensão do pagamento de dívidas com a União. Estados e municípios só voltarão a pagar as prestações em janeiro do ano que vem, no mesmo valor. Os valores que deixaram de ser pagos em 2020 serão diluídos nas prestações a partir de janeiro de 2022. A segunda iniciativa é a distribuição de 60 bilhões de reais divididos em 4 parcelas mensais, onde 10 milhões vão diretamente para ações de saúde e assistência social no combate ao coronavírus, com prioridade para pagamento aos profissionais de saúde. Essa parte será dividida da seguinte forma: 7 bilhões para os estados, sendo 60% de acordo com a taxa de incidência mensal divulgada pelo Ministério da Saúde e 40% de acordo com a população. 3 bilhões vão para os municípios, de acordo com a população de cada um. Dos 50 bilhões restantes, os estados terão que repassar metade para os municípios, sendo 60% de acordo com a quota-parte do ICMS, 20% conforme a população e 20% segundo o Fundo de Participação dos Municípios. A terceira iniciativa do programa é a reestruturação de operações de créditos que estados e municípios tenham com bancos ou instituições no Brasil ou no exterior. Nesses casos, o pagamento poderá ser em até 30 anos, com fluxo e custos inferiores aos estabelecidos anteriormente. Os juros serão equivalentes ao custo de captação do Tesouro Nacional e tudo terá o aval da União. O projeto estabelece ainda medidas adicionais, como a garantia de que estados e municípios negativados também receberão os repasses da União, a proibição de reajuste para servidores ou reestruturação de carreiras ou progressões até o fim do ano que vem. Estima-se que isso gere uma economia de 130 bilhões de reais. Há também a determinação de a Lei de Responsabilidade Fiscal ser alterada para explicitar quais dos seus dispositivos serão afastados nesses casos de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional. O objetivo é dar segurança jurídica aos agentes públicos. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.